passando ali, passaram, venderam José. A Bíblia fala que José foi deslocado lá para o Egito, foi vendido como escravo lá no Egito, para um homem por nome Potifar. Quem que lembra de Potifar aí também? Lembra de Potifar? Aí quando ele foi vendido na casa de Potifar, a Bíblia nos fala que ele era especial, não era? Lembra que eu falei que ele era especial? Era tão especial que lá na casa de Potifar, a casa de Potifar, ela transbordou da bênção de Deus. E Potifar talvez não entendia isso, eu fico todo arrepiado quando eu começo a falar isso. Talvez ele não pôde entender ou compreender o porquê que a casa de Potifar estava abençoada. Mas entenda bem, meu irmão, você sabe por que a casa de Potifar estava abençoada? Porque tinha um homem ali que levava a presença. Meu Deus! Quando nós temos a presença é diferente. Então presta atenção naquilo que o Espírito Santo de Deus está falando nas nossas vidas essa noite. É muito importante quando nós temos o quê? A presença. Aleluia! Então José tinha a presença de Deus, foi para dentro da casa de Potifar, a presença de Deus estava com quem? Com José, porque ele era obediente. Aleluia! Quando chega lá dentro da casa de Potifar, a Bíblia fala que tudo ali que ele tocava as suas mãos prosperava, tudo crescia, começava a multiplicar as bênçãos de Deus. Eita Deus! Entenda bem como que é importante a presença de Deus. E José continuou perseverando em fidelidade com Deus. Olha como que é importante ser fiel. Eita até Deus! a morte. Não é assim que Jesus falou? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Meu Deus! O negócio não é ser fiel no começo, todo mundo é. É bom, é emotivo. Às vezes vem uma emoção boa, vem aquela alegria legal. Mas eu quero ver no dia da luta, no dia da prova. Chegou esse dia na vida de José. A Bíblia nos fala que José era um homem também vistoso, sabia, irmã Sueli, perdão, pastor Sueli. E a Bíblia fala que a mulher de Potifar, com desejo diabólico no coração, começou a ficar o quê, ó? Esquadrinhando ali, sondando. O coração dela estava o quê? Desviando ali. Ela era uma mulher egípcia. E aí ela começou a perturbar a vida de José. A Bíblia falou que chegou um ponto que ela se ofereceu para José de uma forma, mas José, um homem temente a Deus, falou: não, eu não posso trair primeiramente o meu Deus e não posso trair o meu senhor Potifar. Meu Deus! A Bíblia fala que ele tentou fugir daquela mulher, até mesmo deixando que as suas roupas ali nas mãos dela. Mas ele preferiu correr da tentação. A Bíblia fala que José, por último, foi ali para a prisão, porque tinha sido acusado injustamente de ter assediado a mulher. A mulher criou essa mentira para Potifar, dizendo: olha, esse hebreu aí que tu colocou na nossa casa, ele mexeu comigo, ele tentou me abusar. Essa foi a acusação. Foi preso. José foi preso injustamente, porque ele não tinha feito aquilo. Tentou fugir daquela mulher. Mas a gente vê dentro da história que Deus, ele não esquece de ninguém. Aleluia! Ainda mais dos seus que são fiéis a ele. A Bíblia nos fala que Deus lá na frente tira José da prisão, exalta José. José se torna o segundo homem depois de Faraó. Olha que Deus poderoso é. Aleluia! Um Deus que ele não esquece daquele que é fiel. Um Deus que ele não esquece da tua fidelidade para com ele. Ele não esquece. Aleluia! Não esquece. Talvez as pessoas observarem e acharam assim: olha, José estava lá na prisão. O rei teve um sonho, todo mundo lembra que lá o faraó teve um sonho perturbador, que deixou ele perturbado. Mas a Bíblia nos fala que ele foi o único dentre os sábios, astrólogos, aquele ao qual Deus poderia ali o honrar. O único.
E o Espírito Santo de Deus já tinha tudo preparado. Eita Deus. Usa a vida de José. José dá a interpretação para Faraó. Faraó ficou tão movido e comovido pela presença de Deus. Quem que lembra da presença? Aleluia. Faraó não aguentou não, olhou para ele e disse assim: olha, dentre muitos, dentre esses sábios, não tem ninguém tão entendido. Sobre a tua vida realmente tem um espírito. Ei, meu irmão. Meu Deus. Tinha algo diferente na vida dele. Tinha ou não tinha? Tinha a presença. Eita Deus. Você está vendo a diferença daquele que tem a presença do Espírito Santo? Você é cheio da presença do Espírito Santo. Quando você abre a boca, as pessoas vão conseguir entender que você é cheio da presença de Deus. Sabe por quê? Porque dentro da sua vida tem a presença dele. Quando você abrir a tua boca, quando você puder profetizar, profetiza sim sobre a vida daquele que precisa. Quando você precisar louvar, louva, mas louva da autoridade do Espírito Santo de Deus, porque Deus é contigo. Aleluia. E José fez a vontade do Senhor, revela o sonho, Deus exalta ele, o segundo agora do governo. Mas a Bíblia, aquele texto que nós estamos lendo aqui, que é a história que Estevão estava pregando, que era essa que eu estou aqui lembrando para os irmãos. Só que chegou um tempo que veio outro faraó, veio outro homem que se levantou e que se negou a entender sobre a história do povo de Israel. Pelo contrário, começou a oprimir o povo de Israel. Começou a escravizar o povo, colocar fardos que o povo não estava aguentando. E a Bíblia nos fala que a descendência ali de Israel, que estava ali no Egito, em conta, né, lembra lá da prisão, quando ele foi vendido, teve uma época de fome, que o povo veio para lá para pegar comida, não foi? E eles receberam graça ali naquele lugar. Olha como que é interessante. Eles eram tão abençoados e tão respeitados pelo faraó daquela época, que eles receberam terras, até os servos da casa de Jacó receberam terra e ouro e prata. Vocês estão entendendo? Meu Deus. É forte. Onde Deus está, meu irmão? O que eu quero dizer com isso? Onde Deus está, sobrenatural acontece. Aleluia. Você está entendendo na sua vida? Pastor, mas ainda não está acontecendo. Eu estou lembrando para você o Deus que você serve. Eu estou lembrando a promessa de Deus na tua vida. Eu estou lembrando o Deus que um dia olhou para a tua vida e te separou dentre muitos. Meu Deus. Ele não te separou por acaso. Ele te separou porque Ele tem algo a fazer na sua vida. E não é coisa pouca. Às vezes, na nossa visão humana, a gente fica limitado e fica dizendo: será? Será que vai acontecer? Será que isso tudo pode acontecer na minha vida? É improvável. Mas nós servimos um Deus o quê? Um Deus que Ele não é um Deus natural. Talvez a gente vive pelaquilo que a gente vê, não é? Talvez a gente vive pela possibilidade que a gente está conseguindo ver. O nosso Deus, Ele trabalha diferente da ótica humana. O nosso Deus, Ele trabalha além da medicina. Ele trabalha além daquilo que a gente pode compreender, pensar, raciocinar. Ele é além daquilo. Meu Deus. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala que Ele é fiel nas nossas vidas. Mesmo quando às vezes nós somos infiel, Ele permanece fiel. É, Pai. É esse o Deus que Estevão estava pregando para aquelas pessoas antes dele ser apedrejado e ver o céu se abrindo. Mas ele foi fiel naquilo que ele estava pregando. Aleluia. Quando Estevão olha para aquela população enfurecida, ele começando a pregar a verdade. Independente se aquelas pessoas iriam receber no teu coração ou não, mas ele tinha compromisso com a verdade. Primeira coisa, versículo 39, ele diz: mas vocês deixaram, no versículo 35, ele fala assim: olha, que este povo, a este Moisés, a quem eles rejeitaram, dizendo: quem te fez governador e juiz? A este Deus enviou para ser governante e libertador pela mão do anjo que lhe apareceu na sarça
ele os tirou após ele ter mostrado maravilhas e sinais na terra do Egito e no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Rapaz, o nosso Deus, ele é muito tremendo, ele é muito fiel, ele é muito fiel com aquilo que ele fala. Vocês estão entendendo essa palavra? Aleluia. Deus, ele é fiel, ele preza pela sua palavra. Se Deus, ele fala algo, pode passar dias, meses, anos, gerações, desertos e desertos, histórias e histórias, mas o que ele falou há de acontecer. Aleluia. Foi o que aconteceu no meio do povo de Israel. Mas lá no versículo 39 que eu separei, é aquilo que o Espírito Santo de Deus está falando e trazendo para nós essa noite, dizendo assim: ei, tudo gira em torno do que? Da obediência. Aleluia. Tudo gira em torno daquilo que o teu coração está focado. A libertação começa aqui. Meu Deus. A libertação, irmãos, que é o nosso culto aqui, o foco dessa noite, começa aqui. Quando Deus estava falando da boca de Estevão, no sermão de Estevão aqui, ele estava falando a respeito do quê? Que ele preza o quê? Pela obediência. Mas o povo no teu coração, lá no meio do deserto, eles colocaram no teu coração o quê? A desobediência. Por quê? Porque eles desejavam o quê? O Egito. Dentro do coração deles era um povo obstinado de coração. Eles estavam desejando não mais a terra prometida que Deus tinha prometido para eles, mas eles estavam desejando o Egito. Meu Deus. E Deus esquadrinha e sonda corações. A maior briga que o ser humano tem é com ele mesmo. A maior libertação que você precisa não é, talvez, eu preciso ser liberto do meu vizinho, eu preciso ser liberto de algo que está me tentando, eu preciso ser liberto do mundo, preciso ser liberto do diabo. Não, a maior libertação nossa é conosco mesmo, é nós que estamos presos muitas vezes em nós mesmos. Meu Deus. E o povo estava nessa situação. Sabe por quê? Porque no coração deles eles já estavam na desobediência. E dentro deles também, depois da desobediência, tinha o que? A rejeição. Eles já tinham rejeitado as coisas de Deus. É triste quando alguém começa a rejeitar as coisas de Deus. Meu Deus. E eles estavam rejeitando. Papai. Olha o que diz aqui no final do versículo 39 para você entender mais um pouco. E antes o rejeitaram em seus corações e retornaram ao Egito. Ei, agora que entra o mistério, Eduardo. Mas peraí, pastor, como que eles voltaram para o Egito? Na história não tem que eles retornaram ao Egito. Estevão estava confuso. Não, ele estava certo. Agora entre comigo na mensagem. Eles estavam de corpo no Egito. Pastor, existe isso? Existe pessoas que vêm para a igreja, ficam de corpo na igreja, fica. O que eu falei da obediência? Mas a mente está arrebatada ao pecado. O coração está obstinado ao erro. Eles não estão libertos ainda. Meu Deus. A mente deles está focada em quê? Lá no Egito. No mundo, no pecado. Pastor, precisa ser liberto? Precisa. Precisa receber um renovo? Precisa. Eita, Precisamos Deus. nascer de novo. Ué, mas como assim? Nicodemos não era um príncipe, era um sacerdote, um príncipe ali, um principal dos sacerdotes ali do templo. Jesus olhou para aquele homem e disse assim: ei, tu precisas nascer de novo. Pai. Ele não entendeu. Por quê? Porque a religião dele era superficial, ele não tinha aquela ligação direta. Meu Deus. Deus, ele não quer uma ligação conosco superficial, ele quer algo profundo.
algo grande, algo que nós possa valer a pena para Ele. Deus quer mais de você, Deus quer mais de mim, Deus quer mais de cada um de nós. Aleluia. Mas às vezes a gente quer só um pouquinho, a gente quer só dar um pouquinho. Deus, Ele quer você por inteiro. Ele quer você, Ele tem sede de você, sabe? Você vale a pena para Deus. Tanto é que o preço que Ele pagou por você foi tão alto, você tem um valor tão alto para Deus, que Ele faz conta de você. Eita Deus. O diabo não, o diabo ele só quer usar a pessoa. Ele só quer fazer assim com a pessoa, judia a pessoa do mundo, usa você como um cavalo, daqui a pouco você está quase à beira da morte, e ele quer a sua alma. Meu Deus. Jesus não. Ele te ama, de verdade. Ele pagou um alto preço lá na cruz do Calvário por amor da tua vida. Te lavou, te regenerou, te deu a porção do Espírito Santo dele sobre a tua vida. Oh, aleluia. Você é especial, você tem a presença. Você é especial, Ele faz conta de você. Você é especial para Ele. Santo E em nossos corações não pode ter a desobediência. Em nossos corações não pode ter a rejeição. Porque é isso que é os frutos que o diabo quer que esteja dentro da gente. E a gente tem que estar de coração aberto para o Espírito Santo. Meu Deus. A gente tem que estar pedindo para Ele dia e noite, dizendo: Espírito Santo, que eu venha ser um instrumento nas tuas mãos. Que eu venha ter o meu coração aberto para a tua presença, para os teus planos e não para os meus planos. Eu quero negar, aprender a negar a mim mesmo, Senhor. Eu não quero negar o teu reino, eu quero negar a mim. Eu tenho que entender isso, que a libertação começa em mim. Aleluia. Que adiantava? Olha o que Estevão queria dizer, de que adiantava? Deus tirou aquele povo do Egito, mas a mente daquele povo ainda está onde? No Egito. Estava no Egito. Estavam como livres, Eduardo, mas estavam como escravos ainda as suas mentes. As suas mentes não conseguiam trabalhar de que forma que estavam libertos. Ficou no passado. Você entendeu? É assim que muitas vezes o diabo trabalha. Deus te libertou, Deus te trouxe para a bênção, mas o diabo fica jogando uma seta e outra, te acusando, falando para você que você não tem valor. Meu Deus. Mas eu quero dizer algo da parte do Espírito Santo de Deus para você. A partir de hoje você não vai ter mais uma mente escrava. A partir de hoje você não vai ter mais essa mente velha, essa mente atrasada, essa mente egípcia. A partir de hoje você vai ter uma mente lavada, uma mente livre, uma mente que vai receber algo novo da parte do Senhor a cada dia, porque você não é mais escravo, você é livre. Eita glória. Jesus te libertou. Quando Jesus nos liberta, você sabe o que acontece? A mente de uma pessoa escrava, ele está acostumado como escravo. Entenda isso aqui, olha, presta atenção. Entenda isso aqui, ó, para nós finalizarmos. A pessoa, quando ela tem uma mente que está cativa, escrava, todos os hábitos dela é de um escravo. É de alguém que está com as correntes presas nas suas pernas. Ela tem limites. Você entenda bem essa palavra para nós finalizar. A pessoa, ela é escrava, presta atenção, ela tem limites, ela é limitada, porque ele é escravo. O escravo, ele trabalha com a mente limitada, com as correntes, com os trem, vai limitar ele, a mente dele e tudo. Ele não pode nada. Você entende? Aquele povo, quando ele vai lá, quando Deus tira o povo com mão forte, e eles estão no meio do deserto, a mente deles ainda estava presa. Meu Deus. Eram livres, mas a mente deles de escravo, com a mente de escravo. Já imaginou isso? Pastor, isso aí. Como que a pessoa é livre e não entendeu ainda? Ele estava com a mente de quê? De escravo. Por isso que o coração deles, a vida deles, para eles era tudo era Egito ainda. Pastor, mas isso talvez faz parte do ser humano. Eles estavam vivendo aquilo. Mas a partir do momento que Jesus arrancou eles dali,
Eles tinham que fazer que nem Miriam quando passou para o outro lado do Mar Vermelho. Ela salteou. Eita glória! Agora nós estamos livres. O deserto agora vai ser só um período, não era? Tinha que glorificar o nome de Jesus. É assim que nós devemos fazer. Sabe por quê? Para finalizar, a gente tem que entender o projeto de Deus para o povo. Sabe qual que era? Era a terra prometida. Ou era o deserto? Não. O projeto de Deus na sua vida é Canaã celestial. Eita glória! O Aleluia! maior projeto de Deus para nós, a promessa maior de Deus para nós, Ele já cumpriu. Já, pastor, já. Quando Ele entregou o teu filho lá na cruz do Calvário, Ele estava nos libertando das garras da morte. Ele estava nos libertando do inferno. Ele estava nos dando a certeza de quê? Da salvação. Aleluia! E eu e você como igreja, ou talvez se você ainda não o recebeu, é motivo de você abrir o teu coração, orar, buscar e dizer: Jesus, eu quero o Senhor na minha vida, eu quero o Senhor na minha casa, eu quero o Senhor como Senhor da minha vida, porque eu creio na tua salvação, eu creio na tua libertação, e a tua palavra me fala, Senhor, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glórias! Aleluia! Tem algo maior do que isso? Não tem. Eu e você, nós já recebemos. Eu e você que um dia recebemos o Senhor Jesus como nosso Salvador, nós já recebemos a maior de todas as promessas. Temos que perseverar. Eita porque mesmo Deus! que ao meio aos desertos, a nossa mente não pode estar como escrava. A nossa mente tem que ser de quem? De pessoas que estão livres. Jesus nos libertou, Eduardo. Jesus nos lavou. Jesus nos salvou. Glória! Somos livres. A nossa mente não tem mais a limitação do adversário, do pecado, dessas coisas dessa vida. Nós somos livres. Aleluia! Temos que agir na presença do Senhor, não querendo olhar para trás, como o povo lá no deserto, mas olhar para Jesus Cristo, olhar para Ele como o único Salvador da nossa vida, como autor e consumador das nossas vidas, e perseverar, porque a nossa perseverança aqui nessa vida vai fazer com que nós vamos chegar lá no final com a coroa da vida. Eita glória! Deus é fiel. Vamos Aleluia! colocar de pé em nome do Senhor Jesus?